Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar uma informação importante para você sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meu nome é Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês algumas informações referentes à situação da 777, do Jorge Salgado, né, do Osório, da gestão do Jorge Salgado no contexto geral, trazendo a opinião de cada um deles, a opinião de alguns especialistas, para que você, torcedor, entenda o que aconteceu com o Vasco, nessa venda do Vasco, né? Deixando claro que isso aqui é tudo levantamento de informações que já estão aí nas redes sociais. Em momento nenhum aqui a gente quer acusar alguém, mas a gente quer deixar aqui os fatos para que você analise de maneira correta aquilo que tem acontecido com o Vasco, né? A realidade é que a gente está aí sofrendo com o time que a gente está aí. Em contrapartida, também a gente vê o Alexandre Matos no Cruzeiro com total autonomia, coisa que ele não teve aqui no Vasco, né? Por mais que tenha gasto aí mais de cento e poucos milhões de reais, mas enfim, não acabou não tendo aí a questão de liberdade para poder estar fazendo todo o contexto. Então, assim, a gente vai estar aqui trazendo para você algumas informações relevantes e peço para que você aí, né, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante, e nos ajude aí, sim, a crescer aqui no YouTube. A nossa meta é chegar primeiramente a 500 inscritos, mas eu tenho certeza que muito em breve a gente vai estar conseguindo chegar aí a muito mais inscritos, porque nosso canal tem crescido e eu agradeço aí a todos que aqui estão, beleza? Dito isso, não esqueça, né, de deixar seu comentário, deixar seu like, se inscrever e também compartilhar com outros grupos aí, com outras pessoas que curtem Vasco da Gama, valeu? Vamos dar início aqui à questão do que a gente está falando relacionado a isso. A gente fez um vídeo aí no YouTube que é o Buraco Negro, né? O vídeo mais assistido do nosso canal, aonde a gente fala sobre as questões referentes ao Vasco da Gama. A gente fala as questões que aconteceram, como que se deu a venda do Vasco, né? Lá atrás, aonde a 777 quis comprar o clube do Cruzeiro primeiro, mas acabou aí sendo barrado pela XP Investimentos e posteriormente a isso a 777 veio aqui ao Rio de Janeiro, fechou com o clube, fechou com a gestão Salgado e investiu o mesmo dinheiro, né? Ou pelo menos a principal proposta seria a mesma que tinham feito para o Cruzeiro, em 70% da SAF do clube. E assim o fez, né? O Vasco passou, vendeu para a 777, mas não era a primeira notícia que nós tínhamos, né? A 777 nós já sabíamos aí, por intermédio de alguns influencers, algumas pessoas que falavam que a 777 era uma empresa aí que tinha muito problema com justiça. E a gente queria tentar entender isso de forma efetiva para que a gente pudesse trazer isso para vocês aqui. Bem, a gente entende que as coisas estão acontecendo aí e a gente sabe também que nesses últimos dias se intensificou, principalmente pelo vídeo do Thiago Life, tá? Thiago Life trouxe uma informação aonde o Vasco estaria aí tendo liberado, né, pelo sigilo de justiça, a questão da liberação financeira, do balanço financeiro, na verdade, da 777, no ano de 2022, antes da compra do Vasco da Gama. Então, assim, o Vasco já tinha noção desse balancete. A empresa que intermediou aí foi a KPMG, né, que acabou aí, intermediando essa questão do Vasco, auditando essa questão, fazendo ali o DUI, né, o DUI de delivery, né, que a gente fala. E assim, há algumas coisas para a gente ponderar, beleza? Então a gente vai começar ponderando aqui. Eu vou trazer primeiro aqui o vídeo do Thiago Leifert para vocês, para que vocês possam entender de maneira efetiva como se deu essa questão aí, valeu? Então, assista aí a questão do Thiago Leifert para vocês entenderem a princípio. Depois a gente vai trazer uma resposta do Jorge Salgado e, por fim, a gente vai trazer aqui o que a perícia, né, feita aí por uma empresa contratada na questão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, revelou nesses últimos dias, para que você, torcedor, tire suas próprias conclusões, beleza? Vamos lá, então. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse sentido. Vamos ver esse vídeo aí do Thiago Leifert Vasco, agora. clube, está tentando um divórcio, certo?
E divórcio, como vocês sabem, pode ser amistoso, você pode ir lá chegar num acordo e a sua esposa, que seria 777, vai embora. Você pode ir para o litigioso ou você pode tentar anular o seu casamento. O Vasco, no meu entendimento, está tentando anular o casamento com a 777. Só que, para fazer isso, o Vasco precisa de um bom argumento. O Vasco precisa provar que foi traído. O Vasco precisa provar que a 777 em algum momento mentiu, que ela desrespeitou alguma cláusula daquele contrato de investimento. Então, o que o Vasco está fazendo? A estratégia do Vasco, uma delas, né, é ficar de olho em tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, nos outros processos, principalmente naqueles dos Estados Unidos. Num desses processos, lá nos Estados Unidos, tinha um documento da 777 que estava sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu. O juiz, então, tornou esse documento público. Esse documento é um balanço financeiro. Então, é uma foto da saúde financeira do clube. Eu vou mostrar para vocês, que não precisa entender muito disso aqui também, para vocês verem o estado de saúde da empresa nessa foto que eles mandaram, que é de mais ou menos setembro de 22. Então, vamos lá. Ela está aqui. Isso aqui é de setembro 30 de 22. Ainda sem auditoria. Eu coloquei em amarelo cash and cash equivalents, quer dizer, o que você tem de grana na conta corrente? Eles mandam ali 69 milhões. Eles colocam também, mas eu vou direto para o mais importante. Está vendo que eu botei em amarelo total assets, 8,8 bi de dólares. Assets são seus ativos. O que você tem? Então, se fosse nossa casa, nosso carro, etc. Eles então dizem que eles têm 8,817. E ali embaixo tem total liabilities, que é suas dívidas, suas obrigações. Repara que um é 8,8 e o outro é 8,9, certo? Então a gente tem de total de ativos naquela época 8.800 e alguma coisa, e de liability, de obrigações, dívidas, 8,9. O que significa, basicamente, quando as suas liabilities, as dívidas, tudo que você tem para pagar, é maior do que os seus ativos, que você está insolvente, que você quebrou. Isso é o básico. Então, em setembro de... Entenderam aí, mais ou menos, o que o Thiago Life falou até aqui? Ele trouxe o balancete aqui da questão da 777, e esse balancete aqui, né, mostra na questão o que eles têm de patrimônio e, em contrapartida, também o que eles têm de dívida, né? Assim, o que eles têm para pagar, quais são os compromissos que eles têm para pagar. E aí a gente vai vendo que, nesse contexto, o Thiago Life vai terminar de explicar isso aqui nesse documento que está liberado aí pela 777, que é do balanço de 2022. Isso estava sobre sigilo, mas pela justiça isso teve que ser liberado. E aí o Thiago Life continua formalizando essas questões. 22. Nessa foto aqui, a 777 está quebrada. Ela tem mais obrigação, ela tem mais dívida e coisa para pagar do que ativos. Nessa foto aqui. Se você for lá para baixo, aliás, eu tenho outra página que eu vou colocar para vocês. Na página 2, são só 2 páginas mesmo nesse documento. Net income loss, quer dizer, a grana, a operação. Deu lucro ou não deu? É um prejuízo de 589 milhões de dólares, cara. $500 milhão de prejuízo. Quando o Vasco vai assinar o contrato com a 777, tem uma cláusula lá, que é o seguinte: quando você está comprando o Vasco, porque o Vasco é uma instituição que está com 700 milhões de reais em dívida, você assina ali dizendo que você tem condição de pagar. Fala, eu estou comprando essa dívida, né? Essa dívida está vindo para mim, e eu tenho total condições de pagar. Eu sou uma empresa saudável e eu tenho condições. Só que, se isso aqui for para frente, isso aqui não é de o Vasco pode alegar na justiça que a 777, então, mentiu quando assinou aquele contrato, é o que o Vasco vai tentar fazer, e que não, eles não tinham saúde financeira para assumir o Vasco da Gama com 700 milhões, porque nem eles estavam. Porque a própria 777, que disse, não, temos total condição de honrar com o nosso compromisso aqui, não tinha. O que a 777 pode tentar falar para se defender? Falar, pô, cara, a gente não é uma empresa listada na Bolsa, então essa foto aí não significa muita coisa, porque se eu tenho algum problema, eu ligo para os meus acionistas e eles depositam o dinheiro e eu fico com grana em caixa de novo, então eu não preciso me preocupar, eu não estava quebrado. Era só uma foto de um determinado momento, a gente estava em growth mode,
estamos em modo crescimento, então a gente estava comprando muitos ativos e por isso que essa foto ficou assim, mas não, a gente honra nossos compromissos, era só pedir mais dinheiro para o sócio. Olha só desse aqui do mês seguinte. Eles podem tentar alegar isso, mas talvez não colhe. Então, o Vasco, na arbitragem ou mesmo em juízo, vai tentar alegar que a 777 não foi honesta na hora de assinar o contrato, que eles não tinham condição de comprar o Vasco e que eles eram uma empresa insolvente, como está nesse documento importante que eles descobriram. E as perguntas que ficam, mostrei acho que os dois argumentos, né, dos dois lados que eles vão tentar alegar. O pessoal do Vasco está muito animado, tá? Com quem eu conversei lá do Vasco. Eles acham que isso aqui é o que eles precisavam, isso aqui é a fumaça saindo da arma, é a prova do crime, é o que eles precisam. Prova do crime, pelo amor de Deus, é só metafórico, não me processem. É o que eles precisavam para pular fora dessa parceria. A dúvida que fica é, pô, na época o Vasco não fez a sua due diligence, quer dizer, não olhou isso aqui? Quem do Vasco, ninguém teve acesso a esse documento? Quais foram os documentos que na época a 777 mostrou para o Vasco falar, ó, a gente é super saudável. Olha meu exame de sangue. Tá tudo bem com a minha série vermelha, a minha série branca e minhas plaquetas. Quem foi que fez essa auditoria? Isso é uma pergunta que ainda vai ter que ser respondida. Eu sei que muitos de vocês, e até teve uma nota de uma das ligas, né, falando que essa atitude do Vasco ter entrado na justiça e tomado de novo o controle do futebol provisoriamente por uma decisão judicial, que isso causa insegurança jurídica nas operações da SAF. Meu amigo, eu vou discordar. Eu acho que se esse tipo de decisão espanta a picareta, está valendo. O Vasco está se defendendo. A 777 está cheia de problema. Eles precisam se defender. Eu também achei a decisão exótica, concordo com vocês que foi uma decisão assim, exótica, né? Boa para o Vasco, mas exótica. Mas o Vasco está se defendendo. Eu não acho que expulse do interesse da SAF gente séria que quer ter SAF. É um problema muito específico do Vasco com a 777, que é uma empresa que está aí na Bloomberg quase todo dia, no New York Times, com um monte de processo lá em Nova York, né? Mas é isso que eu tenho, e o Vasco está animado com esse documento. O Vasco acha que com esse documento aí, eles conseguem anular o contrato com a 777 e escapar. Entendeu, galera? Então, é isso. O Thiago colocou a questão dele aí e daí a gente posiciona. As perguntas realmente, o Vasco tem se defendido disso. O que muita gente não tem entendido é que a atitude do Pedrinho foi exatamente essa. Só que aí, em contrapartida, o Jorge Salgado também respondeu ao Thiago Leifert em suas redes sociais, lá no Twitter, né, no antigo Twitter, que é hoje o chamado X, né? E a gente vai ver isso aqui agora para que vocês entendam essa questão também, beleza? Vamos voltar para essa tela aqui para a gente poder do Jorge Salgado também, beleza? Então a gente vai vendo aqui a resposta dele. Em contrapartida, a gente vai passando pouco a pouco. O vídeo está um pouco extenso, mas aqui para que você entenda. A princípio, o que o Thiago Leifert falou foi o seguinte, o que está no documento. O Vasco não sabia que a 777 era insolvente, que era uma empresa que devia mais do que ativos que tinha? É uma pergunta, beleza? Será que a KPMG e as outras empresas que intermediaram o Vasco não sabiam também desse problema? Não levantaram esses números? Porque o due diligence é exatamente para isso. É exatamente para você levantar o que o outro tem, como que está a saúde financeira do outro lado, entende? E isso, o Vasco, com o surgimento desse balancete de 2022, acaba perdendo um pouco essa situação, entendeu? E aí a gente vai ver agora aqui a postagem do Jorge Salgado, beleza? Jorge Salgado foi e respondeu exatamente isso que está na sua tela agora aí, ó. Vamos ler aqui junto aqui. Primeiro, ele disse que todos os dados, né, o número 1 aqui embaixo aqui, ó, na sua tela, beleza? Jorge Salgado disse o seguinte: os dados da 777 foram analisados pela KPMG, líder mundial em auditoria e consultoria, e pela Kroll, também de renome internacional. Além disso, as informações também foram analisadas pelo Conselho Fiscal do CRGV, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, e pela Comissão Especial do Conselho Deliberativo. Depois, em cima, ele vai e fala isso aí no dia 12 de junho, tá? Quando o Thiago Leifert fez esse vídeo, logo depois ele respondeu em suas redes sociais. Ele falou, olha, com relação às informações divulgadas hoje pelo apresentador Thiago Leifert, acho importante prestar os seguintes esclarecimentos. E aí, em cima aqui, ó,
o 2, ele fala o seguinte: avaliações financeiras, né? Avaliações financeiras, deixa eu terminar. Avaliações financeiras não podem ser feitas de forma superficial e exigem expertise. Ativos menores que passivo representam patrimônio líquido negativo, o que está longe de significar falência ou insolvência. Botafogo e Bahia, por exemplo, tem hoje patrimônio líquido negativo, ou seja, o Jorge Salgado utilizou ali dizendo que a insolvência que o Thiago Leifert disse não é realmente isso. É uma questão muito maior do que a gente pode imaginar, né? E não quer dizer que se você tem um ativo menor do que um passivo, você não possa fazer isso. E a pergunta que eu já deixo aqui é a seguinte: será, né, que essa questão aqui que a gente está vendo do Jorge Salgado ali no item ponto 2, se fosse você, torcedor, o que você faria? Né? Você venderia a sua empresa, né, nessa resposta do Salgado, só um questionamento. Você venderia a sua empresa ou venderia algo seu para alguém que não tem dinheiro para comprar? Pode ser qualquer coisa sua. Imagine você aí, não sei com que você trabalha, quem está assistindo esse vídeo, o que você está fazendo, enfim, você vai vender seu carro. Então, você pode vender para um cara que, de repente, vai chegar para você e vai falar assim, olha, deixa o carro comigo, porque eu estou no negativo ali no banco, mas assim que der, eu pago o seu carro. E mesmo assim você formalizar essa venda, para mim não dá. Para mim isso aí tem algum tipo de erro, teve algum tipo de falha, se não da gestão Salgado, da questão da KPMG e da Kroll, que foram as empresas que intermediaram isso. E aí a gente volta lá atrás para pensar na questão do Cruzeiro, que a XP Investimentos, isso eu falo sempre e vou continuar dizendo aqui para deixar claro para vocês. Por que a XP Investimentos, que era quem intermediava o Cruzeiro, preferiu vender 90% do clube, da SAF do clube, né, do futebol, para o Ronaldo, a 50 milhões, do que vender 70% a 700 milhões para 777. A XP, com certeza, analisou esses dados aí, e agora saindo esse balancete que a gente não sabia até então, olhou esse balancete e falou, cara, não dá para vender para os caras. Os caras estão com 100 e poucos milhões aí de negativo. Então, assim, como que a gente vai vender para eles? Qual a segurança dos aportes? O que eles vão fazer? Né? E aí o Salgado continuou nessa situação dele aqui, que a gente vai ver agora, né? Continuou falando, e ele disse o seguinte, olha, é importante ressaltar também que o Grupo 777 estava em forte expansão no ano de 2022. A situação financeira da 777 à época da compra das ações do Vasco SAF, aqui, ó, tá aqui, ó. A situação financeira da 777 à época da compra das ações do Vasco SAF foi também avaliada de forma positiva pelo Standard Ligier, pelo Red Star, pelo Melbourne Victory e pelo Hertha Berlin em março de 2023. Ou seja, a situação financeira da 777 foi avaliada por todos os outros clubes que a 77 ou o grupo 777, né, Partners comprou. Né? Assim, é muito estranho pensar nisso, porque o Jorge Salgado a todo momento tenta utilizar outras justificativas. E aí ele continua, né, no mesmo dia 12 de junho, aqui, como vocês podem ver, ó, no Twitter dele. Essas transações foram aprovadas em jurisdições de países da OCDE, com regramentos mais rigorosos que o do Brasil. A conclusão foi pela conformidade na situação financeira da 777 à época, como está explicitado formalmente nos pareceres. A Premier League não vetou a transação em momento algum. Ou seja, vamos analisar aqui. Salgado está dizendo a Premier League. Na Premier League, né, eles estão respondendo o processo. Nos Estados Unidos, eles estão respondendo o processo. O Standard Ligier, que aprovou isso aí, a gente falou no outro vídeo, o Standard Ligier está com seus bens todos penhorados. E esses bens penhorados que o Standard Ligier está é devido exatamente ao não pagamento aos sócios pela 777. E ao clube está quase caindo, entendeu? E aí o Jorge Salgado continua. As alegações que a 777 não tinha capacidade financeira para comprar as ações do Vasco, SAF, no primeiro semestre de 2022, são desmentidas de forma contundente pelos fatos, dentre os quais os 310 milhões já aportados na SAF. Tratam-se de acusações desrespeitosas com todos que participam do processo de avaliação de venda, incluindo profissionais gabaritados que servem ao Clube de Regatas Vasco da Gama na atual gestão. Além disso, no segundo semestre de 2023,
a 777 fechou acordo para a compra do Everton na Inglaterra. Somente nessa transação foram aportados pela 777 mais de R$1 bilhão, sendo que cerca... R$1 bilhão, isso. Sendo que cerca de 250 milhões foram transferidos no corrente ano. E a transação tributária, né? É lamentável que, no momento que o Vasco precisa de paz e união para enfrentar os gigantescos desafios que tem pela frente, estejamos perdendo tempo e foco com opiniões rasas e acusações infundadas. Olha, eu não vi acusação nenhuma do Thiago Life, ele trouxe as duas posições, e aí o Salgado, mais uma vez, colocando essas questões referentes aos outros clubes. Sendo que agora, o que eu acho que o Salgado esqueceu é que todos os outros clubes da 777 estão mal da perna. Estão mal das pernas. Todos eles estão mal das pernas. E isso é altamente preocupante para a gente, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Continuando aqui o que o Salgado falou. Ele vai e fala o seguinte, olha, em transação tributária, é lamentável que no momento que o Vasco precisa de paz e união para enfrentar os gigantescos desafios... eu li isso aqui já. O de cima. Se a preocupação era com os aportes necessários para o financiamento do Vasco SAF, então a questão premente, que deveria ser o foco de todos, é de que forma agora a SAF vai obter recursos para pagar obrigações concorrentes, né? E compromissos importantes, como, por exemplo, o RCE e mais algumas questões aqui. Deixa eu ver se ele botou mais alguma coisa. Não, só isso. Então, enfim, o Salgado aqui justificando e tentando jogar a culpa para o que o Pedrinho fez. Como que agora o Vasco vai se sustentar? Sendo que, como eu disse para vocês, a gente tem aí, nessa questão, o Vasco com a liminar mantida pelo juiz ao Pedrinho. Sendo que o Vasco foi à justiça para poder interditar a 777 por um rompimento de contrato. Beleza? Romperam o contrato. Em algum momento eles erraram aí na lei da SAF, que foi a questão que tinha aparecido lá. Então, foi feito aí uma perícia, tá? Uma perícia foi realizada há poucos dias. Essa perícia foi pedida pelo Tribunal de Justiça e foi feita aí pela SWOT Global, né, Perícias, uma empresa que já fez aí auditorias e perícias para a McLaren, né, contra o Brown Offshore Marítimos, fez aí da Ocean Petróleo contra a Petrobras brasileira, fez aí contra alguns outros, a Eletrobras Termonuclear, contra a construtora Andrade Gutierrez, o Ministério Público Federal contra algumas pessoas que estão aqui. Ele fez vários, né? Vários. Fez, até, inclusive, aqui tem até uma auditoria deles do Clube de Regatas do Flamengo contra a Fit Sport e Gerenciamento de Negócios, entendeu? Então, assim, uma empresa renomada que o juiz determinou e pediu uma perícia. Por quê? Por que dessa perícia? Porque lá atrás o juiz pediu ao perito para ir recolher as informações da primeira vez e não foi atendido na SAF. Não sei se vocês lembram que eu trouxe isso aqui no canal para vocês. Eles fizeram isso e não conseguiram, cara, subir no escritório da 777, porque não permitiram. O advogado da 777 desceu, teve discussões, e aí o perito relatou isso. Nessa segunda perícia, né, eles foram autorizados a pegar alguns documentos e fizeram o levantamento. E o resultado da perícia foi o seguinte, saiu dia 13 esse resultado, né? Anteontem saiu o resultado. Segundo o GE.com, como a gente pode ver aqui, a gente vai passar aqui, deixa eu só colocar a tela para vocês, para ficar mais eminente essa questão, né? E aí a gente vai botar aqui agora para vocês a questão, para vocês verem do que aconteceu com a perícia, para a gente ler junto aqui, para vocês entenderem. Essa perícia traz muitas informações importantes e isso parece que nessa arbitragem que vai acontecer, vai ajudar o Vasco de alguma forma, né? Porque o Vasco, como o Pedrinho tinha dito, não estava com dinheiro em caixa. A 777, Lúcio Barbosa e a CFO, né, no caso a Kátia Santos, pediram para sair. Uma série de fatores que tem acontecido e isso, até qual ponto isso pode prejudicar o clube. O que eu acho é que o Pedrinho está tentando ajudar o Vasco, sim, tá? Diga, goste você ou não, se você é do grupo de oposição, se você é do grupo de situação do Vasco, isso não me interessa nesse momento. Me interessa trazer as informações pertinentes a vocês para que vocês analisem
essa questão. A pergunta que eu deixei aqui anteriormente foi essa. Se fosse você, você venderia sua empresa, ou seu negócio, ou seu veículo, ou sua casa para alguém que está devendo já dinheiro no banco? Se alguém está no vermelho, você faria isso? Esse é o questionamento, entendeu? E aí a gente vai trazer aqui a tela agora da perícia que realmente fez essa questão aí da 777. Vamos ver aqui, da 777, isso aí. Vamos lá. Ó, a entrevista foi realizada aí pelo Tébaro Schmidt, né? Como está na tela de vocês aqui, ó. Valeu? Vou botar em tela grande aqui para vocês verem e vou acompanhar daqui para que vocês analisem. ge.com no dia 13/6, tá? Caso com acesso parcial a documentos, relatórios sugerem aí provável gestão temerária em resposta a 777 de documento e questiona interesses por trás. Uma perícia preliminar de contabilidade verificou uma série de inconsistências nas contas da SAF do Vasco como um empréstimo irregular a uma empresa que pertence a 777 Patents e pagamento ao ex-presidente Jorge Salgado com valor superior ao que foi divulgado em denominações financeiras. Os peritos sugeriram, em conclusão, uma provável gestão temerária na empresa. O relatório da empresa da SWOT Global, como eu disse, foi juntado nesta quinta-feira ao processo que corre em segredo de justiça na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O GE teve acesso ao documento de 24 páginas. A perícia foi uma determinação do juiz Paulo Astede Stefan na liminar que tirou os direitos societários da 77 Partners e entregou o controle da SAF ao clube associativo. Na primeira tentativa de acessar o escritório na SAF, no dia 20 de maio, que é o que eu disse aqui, ó, da confusão que deu, os peritos foram barrados e houve princípio de confusão no saguão do prédio comercial situado na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A equipe, acompanhada de um oficial de justiça, retornou nos dias 23 e 24 e recolheu os documentos. A empresa, no entanto, teve apenas acesso parcial às contas da SAF. Alguns pedidos não foram atendidos, o que compromete o resultado da análise de acordo com esse trecho. Há informações que podem ser qualificadas como conflitantes nos registros da SAF, que precisam de mais esclarecimentos e documentações de suporte. Dessa maneira, para um trabalho pericial isento, íntegro e aprofundado, é necessário que a SWOT obtenha maior acesso ao acervo de documentos da SAF, bem como entrevistas com profissionais internos para melhor entendimento e esclarecimento da rotina interna, para que, assim, a SWOT possa realizar seu lado pericial. Então, assim, aqui nessa questão, a gente pode ver aqui que houve uma perícia e essa perícia concluiu algumas coisas, inclusive entre elas o empréstimo pago aí ao Jorge Salgado, referente aos empréstimos que Jorge Salgado tinha feito ao clube. Parece que o empréstimo era de 4 milhões, só que o Jorge Salgado recebeu 5 e isso não foi colocado no balancete. Teve uma série de fatores aí que pode trazer isso à tona. A verdade é que, nesse primeiro momento, com esses fatos que a gente traz aqui, eu queria saber de você o que você, torcedor, tem pensado. Essa é a segunda parte do nosso vídeo Buraco Negro. A gente trouxe aqui algumas informações. A gente vai trazer aqui a terceira parte depois, para não ficar muito extenso, falando exatamente sobre as empresas que intermediaram essa questão do Vasco. Quem são essas empresas? Por que o Vasco escolheu empresas de fora do país para poder agenciar isso, a intermediar essa questão? Por que a KPMG foi escolhida junto com a Kroll? Por que não empresas brasileiras? Por que não empresas igual a XP, que fez a mesma intermediação para o Cruzeiro e deu certo, está dando certo hoje? Assim, são muitas questões que a gente tem que ponderar, senão o vídeo vai ficar muito extenso. A princípio, eu queria perícia, a resposta do Jorge Salgado e a questão do Thiago Life. Esse vídeo aqui, eu peço a você que você compartilhe, espero ter trazido aqui argumentos. Comenta bastante sobre esse vídeo, cara, porque a gente precisa de comentários para entender o que você está pensando sobre ele. A minha intenção aqui não é formalizar a sua opinião, a minha questão aqui não é trazer para você ou fazer você pensar de uma única maneira, é trazer os fatos para que você tire suas conclusões. A minha conclusão aqui, como analisando esses documentos, eu acredito que houve falhas gravíssimas nessa questão de processo da SAF. E eu acredito que precisa ser tido isso, porque ano passado o Jorge Salgado deixou correr frouxo a questão dos aportes. Inclusive, há indícios de que houve empréstimos, como disse a reportagem,
da SAF do clube nos próprios aportes. Quando aportou a primeira parcela ao Vasco, a SAF foi lá e fez o empréstimo desse aporte. E aí o Conselho Deliberativo do Vasco aceitou. Na segunda vez que fez o segundo aporte, queria fazer a mesma coisa e o Vasco não aceitou, o Conselho Deliberativo não aceitou. Então, fica a dica para vocês nesse sentido. Analisem bem, vejam o que está acontecendo, e porque realmente a gente acha que um lado é errado e o outro talvez seja o certo, mas a gente tem que analisar os dois lados de maneira justa. O que tem acontecido? Quais são as verdades que estão aparecendo? Muita coisa oculta nesse contrato vai aparecer agora aos poucos, e a gente vai estar trazendo informações aqui para vocês, para que vocês consigam ver de maneira efetiva essas informações. A gente pensa, assim, nessa questão do Vasco, porque, cara, a gente está sofrendo com isso. Os jogadores estão levando aí a questão das suas... para o campo, você pode ter certeza disso. A gente não tem um time, não tem um elenco formado, e isso tem atrapalhado o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, a gente fica por aqui, com esse vídeo, são 30 minutos aí. Espero que você tenha entendido com os vídeos que a gente trouxe aqui do Thiago Life. Se houver alguma dúvida, deixe seu comentário que a gente vai estar respondendo nos comentários de acordo. E peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe bastante para todos vocês. Saudações vascaínas e até a próxima, se Deus quiser.